Fala, adoradores de gibizinhos! Aqui estou eu para falar da nova polêmica do gibi é literatura. Basicamente a história é a seguinte: Maurício de Souza está concorrendo a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então seu concorrente James Ackle disse que quadrinhos não é literatura. E isso gerou toda uma revolta nas internets. Uma galera ficou putaça, outros concordaram. Ao meu ver, à primeira vista, seria algo similar ao que defendi num vídeo do eSport, e essa conversa de se videogame é esporte. E eu defendi que não, videogame não é esporte. E isso em hipótese nenhuma reduz os games como arte e nem mesmo reduz o mérito, comprometimento e técnica dos competidores de alto nível. Mas nem por isso eu os considero atletas, né? Então tecnicamente quadrinhos de fato não é literatura, já que literatura está ligada à arte literária e uso estético da linguagem escrita. Os quadrinhos usam sim recursos literários, assim como pode-se dizer que os quadrinhos também possuem conceitos do cinema, já que basicamente o quadrinista é como um diretor, pensando em como vai contar a história, como a narrativa vai fluir e o que será representado em cada quadro. E as ilustrações são como se fossem ângulos de câmeras e assim por diante. Mas quadrinhos é uma expressão artística distinta com elementos próprios, e não é à toa que é chamado de a nona arte, sendo que a literatura é outra expressão artística dentre essas 9, junto de teatro, pintura, escultura, cinema. Portanto, simplesmente dizer que quadrinhos não é literatura não o torna ruim ou inferior, apenas que faz parte de outra categoria com elementos próprios. O problema é que o cidadão usou dessa fala como forma para desqualificar e reduzir os quadrinhos. Da mesma forma que a Ana Moser usou um tom de desdém aos games ao dizer que não são esporte. Por mais que eu não discorde da afirmação em si. E o negócio vai além, esse tal de James Ackle basicamente disse que resolveu concorrer à cadeira da Academia de Letras por ter se revoltado com a candidatura de Maurício de Souza. E que ficou indignado com a carta de Maurício ao dizer que quadrinhos são literatura pura. E isso que fez ele se inscrever imediatamente. Ele diz que quadrinhos estão no campo do entretenimento e não da educação. E quando perguntam se ele já leu Turma da Mônica, ele diz com aquela pedância característica que agora ele usa livros de verdade. Imagina acreditar a sério nessas merdas e ainda se sentir superior e inteligente por isso. A literatura, o cinema, o teatro também estão ligados ao entretenimento e isso não os torna menos arte. E tampouco estão 100% ligados à educação. Por exemplo, acha mesmo que Charlie Chaplin fez o filme Tempos Modernos com intuitos educacionais? Ele quis fazer um filme que as pessoas se divertissem assistindo, mas que ainda assim expressasse uma crítica à sociedade de sua época. E claro, mais pra frente isso passou a ser usado nas escolas, como um reforço para os alunos compreenderem o contexto de segunda Revolução Industrial, o Taylorismo e Fordismo. Acha mesmo que Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas para se tornar conteúdo curricular educacional? Era um romance, logo era uma forma de entretenimento. E mais do que isso, era publicado em folhetins e revistas. E aí, cadê o seu papinho de pseudo-intelectual de livro de verdade? Só posteriormente foi publicado como livro, e acabou se tornando parte da história da literatura nacional, e atualmente se tornou parte do conteúdo do ensino médio. Shakespeare é tão entretenimento quanto quadrinhos. Da mesma forma que certas obras literárias, cinematográficas e teatrais como os teatros de Gil Vicente se tornaram parte da nossa formação acadêmica, já há tempos é usado quadrinhos para contextualizar um tema socioeconômico ou até mesmo linguístico. Eu que fui alfabetizado no início dos anos 90, me deparei com quadrinhos durante toda a minha formação em materiais didáticos, Enem, vestibulares e afins. E posso citar exemplos como Hagar, Matilda, Charlie Brown, Lobo Solitário e até o Mangaka, o livro bem-humorado de Akira Toriyama, onde ele ensina como se tornar um autor de mangá. O cidadão diz que fica assustado ao saber que os brasileiros se alfabetizam com Turma da Mônica. Eu posso falar sobre minha vivência. Nas escolas nunca usaram Turma da Mônica como instrumento de alfabetização. Na real, indicavam livros infantis de leitura simples e bastante gravuras.
Mas é evidente que Turma da Mônica, ao menos em nossa época, era um dos primeiros materiais que pegávamos para ler por vontade própria. Afinal, era uma época que esse tipo de quadrinhos tinha uma relevância bem maior. Não somente Turma da Mônica, como os gibis da Disney também. Meus pais liam Turma da Mônica. Meu pai ia soltar um barrão no banheiro e levava um gibi com ele. Todo estabelecimento, como dentista, cabeleireiro, sempre tinha uma pilha de gibis para ficarmos lendo enquanto esperávamos. Uma historinha do Chico Bento não difere em nada da proposta cultural de um filme do Mazzaropi, por exemplo. Se o problema da candidatura do Maurício é o fato dele não produzir literatura de fato, por que você está concorrendo? A maior parte de suas produções são no campo televisivo. E o que isso tem a ver com literatura? Você é jornalista, mas não colunista da imprensa escrita. Então por que está aí cagando regras sobre literatura? Ah, você criou um blog político. Mas levando em conta seu discurso elitista, acho que cabe o comentário. Desde quando o blogueirinho é artista? E desde quando o blog é literatura? Ah, desculpa, você escreveu um livro. Um livro sobre marketing hoteleiro. Então realmente isso te coloca no mesmo patamar de Machado de Assis, Graça Aranha e outros autores que entraram para a história da literatura nacional. Cadê então você contestando o fato de Santos Dumont ter ocupado uma cadeira na academia? Ah, tudo que o cara faz é inventar coisa, inventar aviãozinho não é literatura. Ou então Gilberto Gil, ah, musiquinha não é literatura. Ou Oswaldo Cruz, desde quando medicina é literatura? O objetivo da Academia Brasileira de Letras é a preservação da literatura brasileira e língua portuguesa como patrimônio, assim como homenagear pessoas notáveis do conhecimento e das humanidades. E as obras de Maurício de Souza se encaixam perfeitamente nisso. Nem vou entrar no mérito que alguns defendem que Maurício de Souza é muito mais um empresário que artista de fato. E nem mesmo na questão dele não acreditar por muitos anos autores que criaram a maior parte das histórias nos gibis. Eu quero é focar no valor dos quadrinhos em si. E sim, Turma da Mônica tem um legado enorme e deve ser respeitado como patrimônio nacional. Além de ter feito parte da vida de tantos brasileiros pelo menos desde os anos 50, Turma da Mônica durante décadas foi um símbolo nacional que retrata a nossa cultura. E mais do que isso, Turma da Mônica consegue ser extremamente amplo, retratando as traquinagens de crianças paulistas comuns, como a Mônica, Cebolinha, o bucólico e ambiente rural com Chico Bento e sua turma, o universo adolescente com Rolo e Tina, a valorização indígena como parte integral de nossa cultura com Papa Capim, a brincadeira com ficção científica com Astronauta, o sobrenatural com Penadinho e companhia, a pré-história com Piteco, sem falar em coisas como o Pelezinho e o politicamente incorreto Nicodemo. Logo, seu discurso não passa de mero preconceito burro, elitismo barato. Não passa de medição de piroca para massagear o ego e sentir por cima da carne podre. Olhem pra mim, eu leio livros de verdade e você lê gibizinhos. Você não está no meu patamar. O mesmo discursinho idiota desses críticos pretensiosos que tratavam filme de comédia como uma classe inferior de cinema. Mas não param para pensar que o deboche e ironia está intrinsecamente ligado às críticas sociais e como parte fundamental da expressão humana, inclusive na arte. Acho que as pessoas não lembram das aulas de trovadorismo na escola, sobre as tais cantigas de escárnio e maldizer, que são poesias da Idade Média portuguesa, repleta de sarcasmo e algumas podendo até ter termos chulos. Basicamente o Hermes e Renato da poesia medieval. Hoje aprendemos isso nas escolas, mas acredito que na época muito pseudo-intelectual ficava chocado e diminuía tal expressão como uma categoria inferior de poesia. Afinal, dialogava com as camadas sociais mais populares. Aí você entende onde quero chegar, né? Como algo apreciado por uma casta social inferior à minha pode ter o mesmo valor que a arte que uma pessoa letrada e intelectualizada como eu consumo. Tipo aquela gente que agia como se toda expressão musical não erudita, que não fosse uma sinfonia de Mozart ou Bach, não possuísse valor cultural. Aí vemos que esse pessoal não quer de fato espalhar conhecimento, eles querem apenas se sentirem superiores. Infelizmente já vi muito desse discursinho imundo em reduzir quadrinhos.
Sempre tem aquele metido a inteligentão que se acha especial por ler, entre aspas, livro de verdade, e sempre solta aquele comentário: ah, fulano, no máximo ele lê quadrinhos, kkkkk. Já vi até o Jô Soares soltando dessas. Sabia que é possível ler quadrinhos e ler livros também? Cara, é totalmente possível correlacionar muito quadrinho ou tirinha com crônica. Aprendemos na escola que crônica é um gênero literário. Se trata de um gênero que usa algum acontecimento do dia a dia como ponto de partida para uma reflexão. No entanto, é um material que costumeiramente são publicados em jornais e revistas como forma de entretenimento. Então, responde aí, Sr. James Ackle. Crônica não é literatura? Se pegar o quadrinho Mouse, por exemplo, que retrata o Holocausto, realmente acho que um gibizinho desse não deve absolutamente nada a nenhum livro ou produção cinematográfica conceituada. Com tantos quadrinhos repletos de reflexões, críticas sociais, que retratam contextos socioeconômicos de determinada época, que nos transmitem as emoções mais diversas, que possuem uma rica criação de universo, e exemplos não faltam como Lobo Solitário, Rino Tori, Max e Mortis, Monster, enfim, muita coisa boa para consumir, seja na ficção científica, aventura, horror, humor, produções americanas, japonesas, europeias, e claro, nacionais como Maurício de Souza, Ziraldo, Glauco e muitos outros. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Já fiz cursos de ilustração, pintura e linguagem dos quadrinhos. Sim, porque quadrinho tem toda uma linguagem característica. E já levantei a bola pro meu professor sobre esse discursinho prepotente do "ai, ele lê quadrinhos". E ele mostrou a mesma indignação, chamando de burrice, fala sem conhecimento, já que existe a leitura de imagem, em que em muitas situações a leitura de imagem pode se tornar mais complexa que a leitura de um texto escrito. Porque a leitura, além de exigir determinada bagagem de quem contempla a imagem, para que se compreenda a mensagem, existem diversos recursos e simbologias dentro de uma composição. O simples traço, o formato físico de um personagem muitas vezes já carrega um significado em si. Inclusive nas aulas fazíamos estudo de psicanálise e conceitos de Carl Jung, para a criação dos personagens, tanto no roteiro como na criação de seus designs. E obviamente tínhamos estudo de roteiro, como também arrumei uns livros sobre criação de roteiro com foco em quadrinhos. Sem falar tanta gente aí que dedicou teses de mestrado e doutorado sobre esses gibizinhos sem importância no qual você desdenha. Mas né, essa gente não está no seu patamar de intelectualidade, né? Já que você gosta de diminuir os outros, vou dar uma de crack metal aqui. Tá de brincadeira, você não serve nem pra limpar a chuteira de Ziraldo, Osamu Tezuka, Maurício de Souza, Shotari Shinomori, Charlie Schulz e muitos outros monstros sagrados dos quadrinhos. Essa que é a verdade. Aí quero deixar um questionamento. Esse pessoal adora fazer o discursinho floreado que devemos valorizar a educação, incentivar os jovens a ler, que querem um Brasil que consuma mais livros. Mas será mesmo? Afinal, se a literatura se tornar algo amplamente consumido no Brasil, se nos tornarmos um país mais intelectualizado, onde a leitura é senso comum, essa gente simplesmente perderia aquilo que considera um traço mais marcante que compõe sua personalidade. Ele seria apenas mais um na multidão, sem aquela sensação de pertencimento a uma elite intelectual. E agora vai dar carteirada em quem? Essa gente no fundo só quer se sentir superior às outras. Na verdade, não são muito diferentes daqueles que compram uma Ferrari só para se sentirem exclusivos. Essa papagaiada elitista só mascara a futilidade se passando por intelectualidade. O senhor deve ser muito inteligente e mandar muito bem dentro dos temas que aborda no seu blog, no campo da opinião política. Mas acho que faz bem se informar sobre um assunto em vez de apenas despejar um monte de achismos tirados da bunda. Então, essa é a minha reclamação de hoje. E se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar com seus amiguinhos e naqueles grupinhos de adoradores de gibis.
Até o próximo vídeo. Fui!